Agora, meu querido, vem a próxima competência. Como assim competência, professor? Se eu não fizer, eu sou incompetente para a prova do Enem? Sim! Então não queira ser um Zé Ruela incompetente, entenda isso que eu vou falar agora. Veja só, nós vamos falar a respeito dessa competência número 4, que é demonstrar conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quando o cara fala em conhecimentos linguísticos, ele está falando sobre os operadores do texto. Como assim operadores do texto, professor? Operadores argumentativos. Você saber utilizar um pronome, saber utilizar um advérbio, saber utilizar ali no meio uma conjunção. Então, olha só, se você tem aqueles professores que falam assim, viu, não é para você decorar, é para você entender. Então, você faz o seguinte, você pega e ó, pum, butina na lataria desse cara. Porque você não vai ter capacidade de escrever um texto se antes você já não tiver um know-how, não tiver um banco de dados, né, lá na sua cabeça que trate desse assunto, né? Um banco de dados com palavras para você utilizar como conectivos. Então vamos lá. Essa parte da matéria fala sobre um tópico bem interessante que você estuda em língua portuguesa, em produção de textos, que é o tópico da coesão. Então vamos lá, olha só. O que é a coesão, basicamente? Falei para você, né? Falei para você que coesão é conexão, é conectar as coisas. Então você coloca dois substantivos e no meio você amarra com um pronome relativo. Você coloca duas orações e no meio você amarra com uma conjunção. Isso é coesão. É demonstrar que existe essa conexão entre frases, tá? De uma sentença ou entre palavras da mesma frase. Tudo bem? Aí você entenda, essa coesão tem a ver com o que nós chamamos de articulação lógica e formal do texto. Por que formal? Porque não está pensando apenas sobre as ideias, está pensando sobre a relação entre as palavras. E aqui toda a parte de concordância está envolvida, toda a parte de construção da frase, desde a ortografia até mesmo a relação que pode haver de conexão entre as palavras. Por exemplo, você sabe que a palavra cujo, o pronome cujo, não pode ser utilizado em outra circunstância se não for como um pronome relativo, tá? A menos que estiver substantivado. Mas o que eu estou falando aqui? Saber qual é a função de cada palavra. E você estuda isso em que momento? Quando você pega a aula de língua portuguesa. Nos recursos argumentativos, nos seus recursos de conexão, você estuda essa construção. Como utilizar, como empregar os conectivos dentro de um texto. Aí veja só. Nós temos que mostrar aqui a evidência, né? Temos que evidenciar a conexão entre algumas partes que, a meu ver, são partes fundamentais. O argumento e a tese. Como assim? Você tem uma tese a ser defendida, que pode e de preferência deve aparecer na sua introdução. Os argumentos do texto devem todos estar vinculados a essa tese. Ou seja, da sua introdução para o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você deve buscar utilizar expressões que sirvam para conectar. Como assim? Diante disso, nesse caso, nesse sentido, tendo isso em vista, essas expressões você já pode começar ali, ó, jogar no seu texto para poder desenrolar, para poder mostrar que existe uma relação entre as partes do texto. Ainda poderia dizer a proposta de intervenção, a tese e a temática. Isso aqui vai aparecer lá na sua conclusão. Você coloca no penúltimo parágrafo a sua proposta de intervenção, certo? E aí lá no seu fechamento do texto, na sua conclusão, você vai mostrar com um conectivo do tipo logo, então, assim, a relação que existe entre a proposta de intervenção, a tese e a temática do texto. Porque a tese já está ali emendado, já tem a ver com a sua temática. Ela vai puxar naturalmente a temática. Então você vai ter que mostrar. Logo, entende-se que a proposta, a proposta que você colocar, está fundamentada para resolver o problema do não sei o quê. Porque se mostra como a saída mais plausível para a situação. Tá? Mais favorável para a situação, ou mais lúcida. E aqui você está mostrando, além de tudo, a opinião, que é aquilo tão caro à redação do Enem. Mostrar a opinião de uma maneira, assim, uma maneira evidente,
mas sem partir para a grosseria, que seria colocar eu acho que, eu penso assim. Nunca faça isso, afinal de contas isso mostra que você não detém muitos conhecimentos a respeito de construção de texto. Bem, também é preciso entender que os parágrafos devem estar conectados por esses mecanismos linguísticos. Então veja, entre um parágrafo e outro você pode colocar uma expressão do tipo ademais, para mostrar que existe uma relação de soma e eu poderia dizer de expansão argumentativa, tá? Você está expandindo aquilo que você colocou outrora, aquilo que você colocou antes, no próximo parágrafo. Isso aqui é um recurso valiosíssimo para você entender como articular as ideias dentro do corpo do texto. Então, basta ter um pouquinho de cuidado e montar um esqueleto de redação. Você já pensou em fazer isso? Imagine o seguinte, pegue o seu papel ali, pegue um papel de rascunho e monte um esqueleto que sirva para você utilizar em todas as redações que você escrever. Como assim? Uma expressão que você vai criar para introduzir o seu texto, tá? No que tange ao assunto tal, é preciso compreender que, ou é lamentável a posição Y, a posição X, que você já coloca a ideia. Depois, coloca ali uma estratégia para você escrever o seu desenvolvimento. Monte um esqueleto, mesmo assim. Funciona dessa maneira. Pablo, mas eu ouvi falar que montar um esqueleto, se fazer uma coisa pré-concebida, não é positivo. Então, veja só. O esqueleto a que eu aludo, a que eu me refiro, não é um esqueleto pronto de outra pessoa. Você vai pegar aquele texto que você escreveu, que você percebeu, nossa, que as ideias ficaram bem conectadas, que ficou massa esse texto. Ou mesmo das propostas que eu apresentei para você. E vai observar quais foram as estratégias de conexão. Vai retirar isso e vai montar como se fosse um esqueleto cru, em que você pudesse trabalhar com qualquer ideia, com qualquer temática de possível aparição na sua prova. Então, se você tomar esse cuidado, se você fizer isso com bastante cautela, já sabe, não vai haver problemas para a construção do texto. Afinal de contas, a conexão entre os parágrafos é fundamental para garantir a progressão temática. Bem, além disso, é preciso considerar a conexão entre os períodos que compõem um parágrafo. Afinal de contas, não só a conexão entre os parágrafos faz diferença para a argumentação do texto, mas sim a conexão a conexão entre os períodos que compõem o mesmo parágrafo. Mostrar, por exemplo, que dentro do parágrafo há uma relação de causa e consequência. Há uma relação de quê? Você tem ali uma proposta de intervenção e o seu resultado. Olha, deixa eu dar uma outra dica para você. Você sabe qual é a justa medida de um parágrafo? Quantas linhas deve ter um parágrafo? Bem, quantas linhas depende do parágrafo que você está escrevendo, mas nós costumamos dizer que é importantíssimo que você utilize períodos curtos. Ou seja, não é concebível um parágrafo sem ter, no mínimo, um ponto final no meio dele. Nossa, professor, eu não entendi o que você quis dizer. Você começa um período, termina ali no meio. E depois você junta com outra coisa, junta com outro período, escreve ali um isso mostra e aí continua. Por quê? Para você ter um parágrafo com no mínimo 2 períodos. Isso vai evidenciar que você conseguiu desdobrar o assunto daquele parágrafo de uma maneira bem simples. Você não matou de sufoco o seu corretor, porque ele não teve que ficar ali lendo, sem vírgula, sem pontuação, buscar uma pontuação correta fundamental e conseguiu dividir mostrando esse caso, mostrando aquilo que era necessário fazer, né? Uma divisão lógica do seu texto. Bem, aí você vai perceber o que eu vou utilizar, Pablo, né? Como eu vou fazer isso? Primeira dica que eu vou colocar aqui é evitar a prolixidade. O que é isso? Eu tinha uma professora que dizia que o texto prolixo, você não poderia ler, é o texto prolixo. Por quê? Porque ele vai para o lixo, não vai prestar para nada. Pablo, como é que eu faço para evitar a prolixidade, cara? Eu nem sei o que é esse lance. É a repetição de palavras. De vez em quando você escreve ali sobre uma temática, por exemplo, violência. É difícil escrever sobre violência sem repetir a palavra violência. Mas aí você pode utilizar sinônimos, comportamento violento,
atitude violenta, né? Aí sim, você pode dizer aquilo que se relaciona com a agressividade, aí você tem uma possibilidade de expandir o vocabulário. Então, para evitar a prolixidade, é interessante que você tenha um bom vocabulário. Como você vai adquirir um bom vocabulário? Com leitura constante. Sempre que você fizer uma leitura constante, você estiver lendo um texto, eu não conheço a palavra tal. Marque e depois vá ao dicionário. Por quê? Porque é ele que vai expandir o seu vocabulário, ele que vai auxiliar você a entender aquilo que você estava lendo. Consequentemente, você pode utilizar isso depois para escrever em uma redação. Lembre, não queira pegar palavras difíceis, palavras assim que ninguém conhece, aqueles arcaísmos, aqueles rebuscamentos. Busque de fato conhecer sinônimos, propostas de reescrita para o mesmo termo, porque assim você evita a prolixidade. Aí olha só, usar conectivos. Existe uma lista aí bem extensa, bem exaustiva de conectivos para você utilizar, para você decorar, para saber para que serve, vai usar para quê, enfim. Eu vou sugerir aqui, advérbios, tá? Pega a lista de advérbios e centralize sua atenção em advérbios de tempo, advérbios de lugar e advérbios de modo. Por quê? Esses termos localizam o leitor, inicialmente, posteriormente, tá? Aqueles que indicam relação de causa e consequência, conclusão, e daí eles vão aparecer ou como advérbios ou como as chamadas locuções adverbiais, com mais de uma palavra. Enfim, nós temos uma lista quase que infindável no seu material. Leia, porque isso vai te ajudar muito na hora de escrever o texto. É como se você tivesse muita munição, tá? Para disparar ali na hora do texto. E aí, as conjunções. Aqui vale uma divisão, tá? De ordem meramente classificatória, mas que pode te ajudar depois. Veja, observar as conjunções coordenativas e as subordinativas. Para a construção de um texto, convém lembrar quais são as conjunções coordenativas, as aditivas, aquelas que mostram a relação de adição, assim como há termos ali no seu material que também mostram isso, as conjunções aditivas. Lembrar que nós temos as explicativas e as conclusivas. Talvez as conclusivas sejam ainda mais importantes para o seu texto, para a sua redação. Por quê? Ali no meio da escrita, ali no meio do seu processo de produção, você vai ter que concluir alguma coisa. Afinal de contas, existe um parágrafo que se chama parágrafo de conclusão, e ele vem para fechar as ideias do texto. Começar com uma conjunção conclusiva é a chave para mostrar o conhecimento desses mecanismos linguísticos. Depois, conjunções subordinativas. Das subordinativas, eu destaco que você dê uma lida nas chamadas causais, porque mostram de fato a consequência. Dê uma olhadinha nas consecutivas também, e eu vou sugerir para você olhar ali, as concessivas, tá? Concessivas e todas as outras conjunções subordinativas, para que você tenha o quê? Para que você tenha ferramentas, para que você tenha munição. Por que eu digo munição? Você está na guerra, né, velho? Você está disputando, você tem que ganhar. Por isso que você precisa de munições. Então, veja só. Essas expressões vão compor o seu arsenal de palavras para escrever o texto. Aí, pera lá. Eu falei para você que isso aqui ia te ajudar? Sim. Você pega aquela lista de todas essas palavras e monte um esqueleto. Qual é o melhor esqueleto de redação? Aquele com o que você se sente confortável para escrever um texto. É assim, parte dessa premissa. Você tem que estar confortável para escrever o texto. A escritura do texto depende apenas de você. E é um momento em que você vai mostrar toda a sua capacidade de articular ideias dentro de 30 linhas, no máximo 30 linhas. Maravilha? Então, aqui nós fechamos essa parte dessa competência e, é claro, vamos para o próximo aí para você continuar estudando. Simbora!